Em abril de 2020, eu publiquei um conteúdo no LinkedIn chamado A Função Social dos Leilões de Imóveis, e ainda hoje eu recebo interações desse conteúdo. Eis o porquê desse vídeo. Nós vamos falar aqui sobre a relevância e a importância social e econômica dos leilões de imóveis no mercado imobiliário. Você vai entender um pouco de todo esse aspecto que não é só de investimento financeiro, que não serve somente para as pessoas incrementarem seu patrimônio ou fazerem giro com essas arrematações. Na verdade, a grande função dos leilões de imóveis, você vai entender, é a solução de conflitos. Então, acompanhe esse conteúdo até o final e você vai entender corretamente a função correta dos leilões de imóveis. Uma das funções mais importantes dos leilões de imóveis é a quitação de dívidas dos bancos. É muito comum você ouvir falar dos leilões da Caixa Econômica, dos grandes bancos nacionais, e neles estão justamente os leilões mais conhecidos, que são os extrajudiciais. Essa modalidade de leilão ela acontece justamente porque esses devedores, esses mutuários, contraíram um financiamento imobiliário dos quais não foram capazes de adimplir corretamente, de pagar as parcelas, as prestações corretamente, no devido prazo. Então, quando esses leilões acontecem, arrematado ou não esse bem, aquela dívida ela se extingue e aquele devedor ele passa a não ter mais nenhum relacionamento com a instituição financeira. Isso quer dizer que ela não fica com o nome negativado, ela vai poder ter uma vida econômica novamente e até, quem sabe, contrair um outro financiamento imobiliário com uma outra instituição, isso se não tiver, claro, outras pendências acumuladas. Então, quando há o leilão extrajudicial de imóveis, ali está se encerrando uma dívida, um vínculo que aquele devedor tinha com aquela instituição financeira. Vocês devem observar a quantidade significativa de imóveis comerciais que estão disponíveis, sobretudo nas grandes metrópoles, como São Paulo, cidades metropolitanas. Isso acontece porque a gente percebe um vazio dessas regiões, e esse vazio faz com que esses imóveis acumulem, respondam por dívidas, como as tributárias do IPTU e como as do condomínio, nos quais as salas comerciais fazem parte. E tudo isso desencadeia justamente leilões de imóveis. Você também vai perceber, ou já está percebendo, algumas cidades que estão buscando incentivar a empresas e pessoas físicas a adquirirem esses imóveis com condições especiais tributárias e até mesmo com linhas de financiamento imobiliário diferenciadas. Algumas instituições já estão promovendo esse tipo de oferta no mercado. É muito interessante você observar isso, por quê? Porque os leilões de imóveis também ajudam essa cadeia a minimizar essa desabitação, essa desocupação dos grandes centros. E todo imóvel que é arrematado, um imóvel comercial vazio, um imóvel de rua ou um imóvel dentro de um condomínio, como uma sala comercial, quando ele é vendido no leilão, a gente está estancando, a gente está acessando aqueles problemas, aquelas dívidas que eles acumulam dia após dia. E se você está achando interessante esses aspectos sociais e econômicos que os leilões ajudam a solucionar, eu te convido a se inscrever no canal, te convido a acompanhar as nossas redes sociais, em especial o Instagram, porque lá, todas as semanas, eu estou divulgando um conteúdo novo para que você entenda melhor tudo o que diz respeito a leilões de imóveis. Olha, vocês não fazem ideia da quantidade de demandas trabalhistas e tributárias que os leilões de imóveis ajudam a resolver. Só nos processos trabalhistas, vocês já devem ter ouvido falar dos grandes leilões do TRT, que antigamente eram mais fortes presencialmente, ainda acontecem, né? Em menor número, mas hoje, na mesma modalidade online, eles fornecem solução econômica para dívidas trabalhistas que estão transcorrendo há 5, a 10, a 20 anos. E não é diferente também os leilões que acontecem em decorrência das dívidas tributárias. Muitos municípios, muitos estados, eles só conseguem recuperar, especialmente os débitos de IPTU desses imóveis, quando deixam esses imóveis, quando tramitam o processo da execução e ali vai desembocar num leilão judicial.
Então, quando está na fase de leilão judicial, é muito mais fácil do município ou do estado chamar essas pessoas à negociação para que elas possam honrar com aquela dívida tributária acumulada ao longo dos anos. Não menos importantes são os leilões de recuperação judicial e falências. Você deve procurar aí no Google, você vai achar muito facilmente algum leilão que teve aí na sua cidade ou no seu estado de uma grande empresa que não conseguiu levar adiante as suas atividades e entrou nesse processo que a gente chama de recuperação judicial ou falência. Esses leilões, eles são muito procurados pelos investidores porque geralmente livram aqueles imóveis de todos os débitos aos quais eles respondem. A gente vai falar aí disso num próximo conteúdo. E também porque eles servem para fazer a quitação de inúmeras dívidas, sejam elas trabalhistas, sejam elas tributárias, sejam elas inclusive cíveis daqueles fornecedores que mantinham relacionamento com aquela empresa, como distribuição de insumos, prestação de serviços. Todos eles são beneficiados com os resultados econômicos desse tipo de leilão. Eu quero te chamar a atenção também para os imóveis que, após leiloados, retornam para a economia tradicional do mercado imobiliário. Esses imóveis que você aí tem arrematado vai beneficiar corretores, imobiliárias, pequenas empresas que trabalham, como por exemplo no segmento de reformas, de imóveis planejados. Então, todos os anos, essa quantidade maior que tem tido de leilões de imóveis, ela beneficia também essa cadeia, que é muito importante para o segmento imobiliário e para a nossa economia. Nós precisamos levar em consideração também não só os benefícios. Vamos pensar naquelas pessoas que estão perdendo seus imóveis para esses leilões que nós acabamos de comentar. Essas pessoas, a gente vai tratar disso num vídeo em específico, mas elas estão passando por uma situação de dificuldades, de restrições econômicas que causaram essa inadimplência, porém, a partir do leilão, elas terão a chance de recomeçar as suas vidas. Então, não enxergue o leilão nesse aspecto em específico como um problema. Ele também, ainda que difícil, ainda que possa significar naquele primeiro momento um grande desafio que essas pessoas que estão perdendo os imóveis vão enfrentar, ele também significa solução. Ali está se encerrando uma fase ruim daquela pessoa para que ela possa, a partir dali, fazer os seus financiamentos, as suas dívidas, a sua aquisição imobiliária de uma forma correta e saudável. Se nós fôssemos falar de todos os benefícios, todos os aspectos relevantes que os leilões de imóveis causam na sociedade, nós teríamos que passar 1 hora nesse vídeo. Eu nem tratei aqui com você, como por exemplo, dos leilões de bens apreendidos do crime organizado, das desmobilizações das grandes empresas, como os bancos que estão vendendo seus ativos imobiliários a todo instante, suas agências e outros prédios que eram do seu funcionamento. Existe uma série de segmentos que os leilões de imóveis beneficiam. E eu te convido a pensar, a refletir, sempre que você decidir, em vez de fazer uma arrematação de imóvel no leilão, você considerar de repente fazer uma aplicação financeira, em que pese ser muito positiva a aplicação financeira, mas quando você investe no leilão de imóvel, você está diretamente trazendo benefício, trazendo solução econômica, seja ela tributária, trabalhista, cível, para demandas que estavam se arrastando no judiciário ou nas instituições financeiras há muito tempo. Se você gostou desse conteúdo onde nós tratamos da relevância dos diferentes aspectos sociais e econômicos que os leilões de imóveis trazem para a economia e para a sociedade, por favor, se inscreve no canal, acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn. Semanalmente nós vamos publicar vídeos e outros conteúdos relacionados aos leilões de imóveis para que você faça bons investimentos, investimentos seguros e inteligentes. Então eu te convido a acompanhar esse nosso trabalho. Até o próximo vídeo.